Oi, pessoal, tudo bem? Novamente para o nosso vídeo aqui no nosso canal, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho dos objetivos do nosso vídeo hoje, tá? Que é descrever os aspectos estruturais genético, né, das bactérias, diferenciar a patogenicidade das bactérias gram-positivas com gram-negativas, tá? Descrever o metabolismo bacteriano em relação ao uso do oxigênio, né? E conhecer a cinética do crescimento bacteriano, né? Então, vou fazer uma introduçãozinha aqui para vocês, em forma de vídeo, mas de metodologia ativa, né? E logo depois eu vou falar alguns estudos de caso, né, relacionado a esse assunto, tá? As bactérias são organismos procariontes, não possuem núcleo organizado ou organelas membranosas. Seu DNA está no nucleoide em forma de cromossomo circular. Muitas bactérias possuem plasmídios, que são fragmentos circulares de DNA extracromossomial. Eles podem levar genes de resistência a antibióticos. As principais estruturas da célula bacteriana incluem parede celular, membrana plasmática, cápsula, flagelos, fímbrias e ribossomo 70S. A coloração de Gram classifica as bactérias. Gram-positivas têm uma parede espessa e coloração roxa, enquanto Gram-negativas têm uma parede fina e coloração rosa. As Gram-positivas produzem exotoxinas, enquanto as Gram-negativas têm lipopolissacarídeos, LPS, que atuam como endotoxinas. As bactérias podem utilizar ou não o oxigênio dependendo de suas vias metabólicas. Aeróbias obrigatórias dependem de oxigênio para sobreviver. Exemplo: Mycobacterium tuberculosis. Anaeróbias obrigatórias morrem na presença de U. Exemplo: Clostridium tetani. Anaeróbias facultativas crescem com ou sem oxigênio, mas preferem U. Exemplo: Escherichia coli. Microaerófilas precisam de U em baixa concentração. Exemplo: Helicobacter pylori. O crescimento bacteriano ocorre por divisão binária e segue uma curva com 4 fases. 1. Fase de latência, adaptação ao meio. 2. Fase exponencial, máxima taxa de crescimento. 3. Fase estacionária, nutrientes se esgotam. 4. Fase de declínio, predominância da morte celular. A fase log é ideal para a colheita de antígenos. Antibióticos são mais eficazes nesta fase. Voltando aqui, né, depois dessa explicaçãozinha, né, que teve aí de 2 vídeos, né, eu vou falar um pouquinho de alguns estudos de caso, alguns casos clínicos relacionados a alguns tipos de bactérias, alguns exemplos clínicos, né, na verdade, né. Então, assim, um caso clínico de infecção do trato urinário, né, por Escherichia coli, né. Então, uma paciente feminina de 65 anos, né, com história de TU recorrente, né, apresentando febre alta, disúria, né, e urina com odor bastante forte, né. Na urocultura foi revelada uma Escherichia coli, né, resistente, né, à cefalosporina, né. Então, assim, com interpretação, né, de base estrutural e genética, né, essa bactéria, né, ela apresenta plasmídios, né, com genes resistentes, né, que podem ser trocados por outras cepas, né, por conjugação, né. Então, a presença de fibrinas e de adesão facilita a fixação do epitélio urinário, né, promovendo o que? Essa colonização, né. Então, assim, o destaque clínico aqui, né, seria o conhecimento da genética, né, e da estrutura bacteriana, né, que é essencial para entender o mecanismo de resistência, né, a certos tipos de antibióticos, né, e para escolher melhor o tratamento, tá? Melhor escolha de tratamento, né? Com relação aos gram-positivos e gram-negativos, né, um exemplo clínico, né, é relacionado ao quê? Um choque séptico à Klebsiella, né, pneumoniae, né, que é um gram-negativo, né. Então, um homem de 74 anos, né, internado por pneumonia, desenvolve febre alta, hipotensão, taquicardia, né, e na hemocultura que foi colhida daquele paciente, ela deu positiva para Klebsiella pneumoniae, né. Então, assim, com base, né, na interpretação estrutural ali, né, a Klebsiella, ela é uma gram-negativa, né, com membrana externa rica, né, em LPS, né, que age com endotoxinas
né, levando à ativação maciça de citocinas inflamatórias, vasodilatação e choque séptico, né? E também pode produzir enzimas beta-lactaminase, né, que dificulta o tratamento com penicilinas e cefalosporinas, né? Então, assim, em relação ao destaque clínico aqui, né, as bactérias gram-negativas, elas tendem a causar infecções mais graves, né, por liberação de endotoxinas, né, que são mais resistentes a diversos tipos de antibióticos, tá? E em relação ao metabolismo e uso de oxigênio, né, um exemplo clínico, né, um paciente com ferida infectada em membro inferior após trauma em zona rural, com odor fétido, crepitações subcutâneas, né, e necrose extensa, né, e na cultura ali foi identificado um Clostridium, né. Em relação ao metabolismo, né, ele é um anaeróbico obrigatório, né, que cresce em ambientes sem oxigênio, né, produz toxinas com lecitinase, né, que destrói tecidos, né, e facilitam a sua disseminação. E a formação de gás causa enfisemas subcutâneos, né, e detecção com crepitações, né? Então, assim, no destaque clínico aqui, né, o tipo de metabolismo bacteriano explica a localização da infecção, né? Uma área mal oxigenada, né? Então, o tratamento tem que ser um tratamento geralmente cirúrgico, né? Urgente, né? Para fazer o quê? Um debridamento, né? E ter uma oxigenação, um oxigênio hiperbárico ali, naquela ferida ali, tá? E em relação à cinética do crescimento bacteriano, né? Por exemplo, um jovem que retorna de uma viagem com febre alta, contínua há 10 dias, né? Uma hemocultura é confirmado que é uma salmonela, né? Que foi tratado com antibiótico após vários dias de sintomas, mas evoluiu com complicações, né? Então, assim, o antibiótico ele foi administrado fora da fase excepcional, né, do crescimento, né, e quando a bactéria já havia alcançado a fase estacionária, né, com menor suscetibilidade ao fármaco, então, assim, ele já tinha adquirido uma resistência ali, né, então isso vai reduzir a eficácia terapêutica, né, e vai favorecer complicações, como perfuração intestinal, né? Então, assim, o conhecimento da cinética do crescimento bacteriano é de extrema importância, né? Porque ela vai ajudar a entender quando que o antibiótico são mais eficazes, né? E evitar falhas, né? Como no caso desse estudo de caso, né? Então, assim, só pra gente entender um pouquinho, né? Uma conclusão rápida, né, que é a estrutura genética, né, igual ITU, Escherichia coli, né, multiresistente. Então, a gente tem que fazer uma interpretação dos mecanismos de resistência ali daquele antibiótico, né. Choque séptico por Klebsiella, né, tem que fazer um reconhecimento da gravidade, né, ali daquele paciente, né, saber se é gram positivo, gram negativo, né. Em relação à gangrena, né, que é o Clostridium, né, a gente tem que entender a fisiopatologia do anaerobismo, né, e em relação à febre tifoide, com o início tardio do antibiótico, né, a gente tem que entender qual que é a importância e o tempo que a gente tem que entrar com esse tipo de antibiótico para poder ter um melhor tratamento, um resultado melhor ali naquele tratamento, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, foi um vídeo mais claro, bem explicativo, né? E espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau.